Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Não Sou Nerd e já bem-vindos ao primeiro episódio da nossa série Nerd na Estrada que se inicia agora. Pois é, resolvemos aí fazer uma coisinha um pouco diferente, fora dos padrões do canal. E tá tudo certo também, né? Às vezes é bom sair um pouco dos padrões, tipo correr pelado na rua, tomar banho no bueiro, essas coisas comuns e normais. E essa é a estreia aí do Nerd na Estrada, uma série de viagem, e a nossa primeira temporada vai ser em Minas Gerais. Minas Gerarda, serão 3 episódios mostrando aí um pouquinho de Belo Horizonte e Ouro Preto na minha rápida passagem pelas duas cidades. E a série vai mostrar alguns lugares históricos aí, a gente vai comentando algumas curiosidades sobre cada um. Eu cheguei lá em BH sem saber absolutamente nada da cidade. Tudo que eu fiz lá foi no rumo, então foi muito maneiro e o vídeo tá muito bom também. Então já se inscreve aí no canal, já dá aquela moralzinha, já deixa um like, compartilha aí, porque deu um trabalho absurdo fazer essa série. Então ajuda a gente aí. Ó, o Gugu morreu, não deu tempo dele levar a minha mãe de volta pra terra dela. Aí eu tô levando a minha mãe de volta pra terra dela em Belo Horizonte. Olha aqui, dona Nilda. Aqui, ó. A última vez que ela entrou num avião foi no 14 bis. Ela e o Santos Dumont juntos. Agora ela tá voltando de novo. Eu aproveitei a ida a Minas para poder levar a minha mãe, né? Ela nasceu lá, mas veio embora pro Paraná quando ela tinha 5 anos de idade e nunca mais voltou pra terra natal. Então são 55 anos longe. E recentemente ela acabou descobrindo que ainda tinha alguns parentes perdidos por lá. Então ela resolveu aí fazer essa visita para poder conhecer a tia e as primas dela. Ela já tava parecendo uma criança de 8 anos, toda ansiosa, contando nos dedos aí os dias para essa viagem. A dona Nilda já tá desesperada ali já tá lendo os procedimentos de emergência. Quando foi a última vez que a senhora voou? É. Tinha 15? 15 anos, André. Pô, tem uns 60 anos, não. Mentirosa, ela tem 60. Prefere esse ônibus aqui ou Grande Londrina? Grande Londrina, né? É o pobre, viu? Mas é claro que o pobre, ele não tem um dia sequer de paz, né? E ao menos um perrengue tinha que rolar nessa viagem, senão não estaria completa. Os pobres que compram passagem mais barata, e aí a conexão tem o mínimo de tempo possível, aí fica desesperado para descer do avião, para não perder o outro avião. Aí a galera tá ali de boa e o Cláudio não sorta nós. Sorta eu, Cláudio. Aprendam, quando for comprar passagem, olhem a conexão para ver se não é um tempo muito pequeno. Não vai ficar desesperado correndo no aeroporto. Olha o desespero do pobre correndo no aeroporto para não perder o próximo voo. Corre, dona Nilda. Achou que era só no terminal central que a senhora ia correr para não perder ônibus? Aqui também. Chegamos no portão e não era o portão. E aí a véia teve que correr de novo. A asmática teve que correr de novo. Tô quase botando os bofs pra fora, né? E a gente teve uma leve parada cardíaca porque eu achei que tinha acabado. Quando forem comprar passagem, olhem a conexão. Alegria. Só de pirraça eu vou bem devagarzinho, fazer todo mundo me esperar lá. Que fizeram eu correr, atravessar esse aeroporto de Guarulhos, que é maior do que o lugar onde eu moro. E aí agora estamos aqui, né? Usar minha blusa. Pleno ano de 2023 e tem pessoas que ainda usam máscaras. Absurdo. A gente correu um monte, né? Para não perder o voo. E adivinha só, o voo, a decolagem está atrasada. Alegria. Corre mais. Pois é, né? Depois de correr igual um condenado e a decolagem acabou atrasou mais de meia hora aí a decolagem e o embarque também, o embarque seguiu. Ou seja, eu não precisava ter corrido igual um retardado por dentro de todo o aeroporto. Mas no final deu tudo certo, né? Chegamos a Confins e aqui vai a minha primeira crítica à cidade de Belo Horizonte. O aeroporto de Belo Horizonte não fica em Belo Horizonte, ele fica em Confins, que são 40 quilômetros de distância da cidade. Então muda o nome do aeroporto, ao invés de ser Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, passa a ser só Aeroporto Internacional de Confins, pô.
Porque depois que a gente chegou no aeroporto foi mais um rolezão aí de 1 hora, quase 1 hora, né, pra chegar na cidade. E isso já era tipo 1 da manhã e eu já tava na mão com medo do Uber me sequestrar e roubar minhas roupas, porque a única coisa que eu tinha era roupa. No dia seguinte, finalmente podemos aproveitar a cidade e para começar o dia, nada melhor do que um cafezão, né? Um cafezão da manhã. E nós fomos fazer a nossa primeira refeição, a refeição mais importante do dia, no Café Nice. E já cravo aqui que esse é um lugar que todo turista tem que ir, cara. É um lugar simples, mas todo mundo tem que ir. O espaço foi inaugurado em 1939 e a história do café, ela se confunde ali com a própria história da cidade. Ela é localizado bem no centro, bem no coração de BH, na Avenida Afonso Pena 727. E já era um ponto de encontro de políticos e personalidades famosas aí nas décadas de 40 e 50. O ambiente ele é todo decorado com fotos antigas, fotos do fundador com o presidente JK e vários outros. Pô, JK era parça da galera do Nice, ele vivia lá batendo ponto. O cardápio é o típico cardápio de uma cafeteria raiz, né? O cafezinho passado no coador, porque no coador é mais forte. Pãozinho de queijo, sacanagem, pô, o pão de queijo dos caras lá é absurdo, é completamente diferente de qualquer outro pão de queijo. Um misto quentezão brabo e o carro-chefe deles que é o creme de ameixa. Vai lá, Maria. Creme de... É bom? De ameixa? É bom. Tá bom? O creme de ameixa deles é fortíssimo, parece um pudinzinho assim, é muito bom. E até quem não gosta muito de ameixa vai curtir esse creme aí, porque eu não sou um grande fã de ameixa, mas pô, esse creme de ameixa é uma sacanagem. Do lado do Café Nice tem um prédio bonitão lá, hoje é um museu de arte contemporânea e fotográfica da cidade. E dando um rolê pelo centro é bem comum a gente encontrar e ver esses tipos de prédios com uma arquitetura mais trabalhada, uma estética mais novela das 6, aquelas novelas de época da Globo. Senta aí então que vai começar agora a nossa aula de história sobre Belo Horizonte. Vem com o tio. Belo Horizonte nasceu como um distrito de Curral del Rei. O distrito foi criado com o nome de Nossa Senhora de Boa Viagem do Curral del Rei. É um nomezinho bem tranquilo, bem facinho, né? E foi criado pela coroa, por ordem da coroa, em 1750. Mas aí só em 1893 que o distrito foi elevado à categoria de município e também de capital de Minas Gerais. Nesse período era chamado de Cidade de Minas. E aí só em 1901 que a cidade passou a ser chamada por Belo Horizonte. E esse canal aqui também é cultura e também é história. E pô, você tá bobeando isso aqui, temos tudo. Tudo isso pra dizer que por conta da cidade ser uma cidade muito antiga, uma cidade muito velha, vai completar esse ano 125 anos, diga-se de passagem, a arquitetura de vários prédios, hoje a maioria deles tombados como patrimônio histórico da Unesco, elas seguem esses padrões aí da época. Então tem muito prédio antigo com arquitetura bem antiga. É bem maneiro, bem legal pra gente que é turista, é legal de ver, né? Agora a galera que mora lá vê isso todo dia e pra eles é arroz com feijão. Uma outra coisa que vem também do século XIX são as igrejas. Existem várias igrejas pela cidade, cada uma carrega ali uma particularidade. E essa é a igreja São José. Ela foi construída em 1900 pelo Dom Silvério Gomes Pimenta e ela chama atenção pela pintura dela. A pintura dela é um pouco diferente das outras igrejas que tem pela cidade. E o interior dela também foi pintado entre 1911 e 1912. O projeto arquitetônico dessa igreja foi elaborado por Edgar Nascente Coelho e as obras foram dirigidas pelo holandês Gregório Mulder. Foi adotado aí um plano beliscal com 3 naves. A iluminação vem por sequências de vitrais coloridos, que eu particularmente achei muito maneiro, achei bem legal os vitrais da igreja. E as artes internas foram feitas pelo pintor alemão Guilherme Schumacher, pintor rapidão, né? Parente do Schumacher, entre os anos 1911 e 1912, e ela conta toda a história de São José, desde o início dele com Maria, passando pelo nascimento de Jesus, a fuga do Egito e até a morte dele, né? O cara, ele simplesmente contou a história de José toda no teto de uma igreja. O cara é brabíssimo pra pensar nisso, porque se fosse eu, ia ter malemar uma casinha, um pé de maçã e um sol feito de qualquer jeito, porque é o que eu sei desenhar. Seguindo o nosso rolê pela capital mineira, onde o trânsito é de tirar qualquer um do sério, já fica aqui a minha segunda crítica. Sim, o trânsito de Belo Horizonte é um caos completo e eu peço perdão aí aos nativos, mas é horroroso. Beautiful Horizon tem 2,722 milhões de habitantes, isso só contando a cidade, né? Se for pegar a região metropolitana, o número vai para 5,1 milhões. É gente pra caramba e, consequentemente, é muito carro para pouco trânsito, né? O trânsito vira um caos. E todo mundo, todos os motoristas de aplicativos
aplicativo que eu peguei lá, só uns 2 eram de boa, o resto era tudo completamente totó das ideias. Depois da Igreja de São José, nós fomos até o Museu da Moda. Ele foi inaugurado em 2016 e surgiu como uma evolução do Centro de Referência da Moda, criado em 2012. E esse é o primeiro museu público de moda do Brasil. Ele também fica num prédio histórico e é muito maneiro. Pra quem curte aí a moda, é muito massa, porque você consegue ver a evolução de algumas peças e até do maquinário, das ferramentas, como as coisas eram antes e como tá agora. Então, quem curte moda aí, curte corte e costura, é um bom lugar. Já tínhamos dado aí um bom rolê, né? Haja visto que a gente já tinha saído de casa à tarde e já tava na hora do almoço e a fome já começava a bater fortíssimo. E eu vou te falar que comer em Minas Gerais é uma das melhores coisas que tem. Eu sempre achei que era lenda aquele papo de comida mineira é melhor, comida mineira é diferente das outras. Os meus pais sempre falaram isso, né? Eles vieram de Minas e eles sempre falavam que a comida de lá era muito boa, mas eu achava que isso aí era só saudosismo da parte deles. Mas meu irmão, não é lenda não, velho. A comida mineira tem um trem diferente, tem algum negocinho ali que eu não sei o que é, mas é muito boa. E como a gente já tava no centro da cidade, a gente foi almoçar num lugar tipicamente mineiro e que também é super famoso na cidade, que é o Café Palhares, na rua Tupinambás, bem no centro mesmo da capital. A especialidade do Café Palhares é o caol, que é praticamente um prato com arroz, ovo, linguiça caseira, feijão com farinha e molho. E é um absurdo, cara, é um absurdo. E o café foi inaugurado em 1938 pelos irmãos Palhares e entre os anos 40 e 60 o lugar era ponto de encontro dos boêmios da cidade. O café funcionava 24 horas por dia e aí a galera se juntava ali e lá ia desde os torcedores dos clubes da cidade até políticos importantes. Então era um lugar para todo mundo. E o Café Palhares até hoje segue o estilo da época de fundação, que você come ali no balcão mesmo, não tem mesinhas como é nos restaurantes comuns que a gente tá acostumado. Então a gente fica ali frente a frente com o atendente no próprio balcão mesmo. E ele é tão famoso que, já ganhou vários prêmios e a galera forma até fila na calçada para poder entrar e comer o caol. E, são mais de 400 pratos servidos por dia e bem mais que isso. A galera é uma loucura, é um atrás do outro ali, chega um, sai outro, chega um, sai outro, não dá tempo de você bobear não. E é bom pra caramba, cara, além de ser barato. Se eu não me engano, o prato de caol com uma coquinha geladinha, acho que foram R$37 e valeu aí a pena, valeu cada centavo. Ainda rolou uma particularidade aí nesse rolê do Café Palhares. A gente tava na fila esperando pra entrar e aí surge mais uma vez uma demonstração de educação do mineiro. O professor tava comigo e perguntou pra um dos caras: o senhor tá na fila pra comer? E obviamente ele tava, e aí ele soltou aí a bela frase dele: mas olha só como que adivinha, né? Olha como que ele adivinha, rapaz. Não é que adivinhou que eu tava na fila? Tentou dar uma tirada, mas foi uma tirada educada e eu queria muito ter gravado isso, porque foi muito engraçado e ele ficou super sem graça. Depois de comidos, seguimos sentido Praça da Liberdade. No caminho, passamos por uma das igrejas que eu achei mais bonita em toda a BH, a Basílica de Nossa Senhora de Lourdes, que começou a ser construída em 1900, só que no começo era para ser só uma igrejinha humilde, coisa simples, nada de muito absurdo, nada demais. Só que foi em 1916 que a Basílica, como ela é hoje, começou a de fato ser construída, depois que os missionários clarentianos compraram o terreno e o projeto foi inspirado no neogótico, foi elaborada originalmente para ser com uma construção de uma igreja em Córdoba, na Colômbia, mas aí o projeto acabou vindo para cá e a igreja foi construída em Belo Horizonte. O que mais me impressionou nessa igreja foi a quantidade de mármore branco. A maioria das coisas são mármore ou algo parecido com mármore e eu fiquei completamente impressionado, fiquei tão impressionado que eu acabei esquecendo de gravar muita coisa, então acabou sendo uma das igrejas que eu menos filmei, mesmo gostando tanto, né? Apesar de não ser católico, eu fiquei besta de ver a construção e é muito bonita, é muito maneira. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, nem deu um like, pelo amor de Deus, faz esse favor pra gente, faz a boa, se inscreve aí, ajuda um pobre a fazer esse vídeo chegar a mais gente, deixa aquele like gostoso também, compartilha com a galera aí, porque eu tenho certeza que se eu mandar esse vídeo pra sua avó, ela vai gostar de assistir. Finalmente seguimos pra Praça da Liberdade, a praça que foi inaugurada em 1898 e ela foi planejada para ser o centro administrativo do estado, com a construção das secretarias do estado, do Palácio da Liberdade, né, que é a sede do governo. Era para ser um lugar onde
onde se concentrava ali todos os prédios do poder do estado de Minas Gerais. Só que em 2010, Belo Horizonte inaugurou a nova cidade administrativa, que também não fica dentro de Belo Horizonte, hein? Fica fora. E aí os prédios da Praça da Liberdade, eles passaram a integrar o Circuito Liberdade e eles acabaram virando aí museus, arquivos públicos, bibliotecas, centros de cultura, de formação e muito mais. E hoje em dia é possível a gente entrar e conhecer esses prédios e a estrutura de cada um deles, e é bem maneiro, cara. Você entra dentro desses prédios, você volta dezenas de anos atrás, é muito massa, uma arquitetura muito bonita, e pensar que a galera fazia isso aí sem grandes ferramentas é loucura. E a praça é um lugarzinho bem bonitinho, a galera vai lá pra dar uma desligada, apesar de ficar bem no centro, bem no meio da muvuca dos carros, mas é um lugar legal pra passear aí, pra levar a família. Depois desse rolê pela Praça da Liberdade, finalmente fomos pro lugar onde eu mais queria ir. Eu saí de Londrina na intenção de ir nesse lugar e conhecer esse lugar em específico. Estádio Governador Magalhães Pinto, ou Estádio do Mineirão, né? Palco do fatídico 7-1 na Copa de 2014. E lá vem mais! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou parceiro! E, pô, o que eu fiquei maluco nesse dia desse 7-1 aí também é uma sacanagem. O Mineirão foi inaugurado em 5 de setembro de 1965 e ele surgiu para elevar o futebol mineiro e era a casa do Cruzeiro e do Atlético Mineiro até então. No início, quando foi inaugurado, o estádio tinha capacidade para 130 mil torcedores. Sim, 130 mil pessoas, que é muito mais gente do que muita cidade que tem aí pelo interior do Brasil, né? O recorde do antigo Mineirão foi de 132.834 torcedores na final do Campeonato Mineiro de 1997. O Cruzeiro acabou sendo campeão aí depois de vencer o Vila Nova. O estádio estava completamente lotado. E eu digo antigo Mineirão porque o estádio passou por uma grande reforma para a Copa de 2014 e aí a capacidade foi reduzida para 62 mil torcedores. Reduziu pela metade, mas o estádio lotado ainda vira uma parada de doido, né? Para quem é fã de futebol, é uma experiência muito maneira, porque rola um tour lá e esse tour te leva pelas áreas comuns do estádio, um rolê pelo vestiário. Eu fiquei muito chateado que não deixaram eu usar o banheiro, né? Eu queria deixar a minha marca no Mineirão, mas me proibiram de usar o banheiro dos vestiários. Aí também rola uma passadinha pela área de imprensa, com direito até a entrevista coletiva. Salema. A quem você atribui as últimas 5 derrotas do Irerê? Mas vocês não vão ouvir a resposta, porque ela é muito polêmica. Eu estou sentindo uma treta! E depois a gente passa pela área mista até finalmente chegar ao tão sonhado gramado, né? Chegar ao gramado. E aí nesse momento eu já tava parecendo uma criança de 8 anos, completamente maluca e doida. E a única coisa que eu queria era entrar no campo e sair correndo. Mas se eu entrasse no campo correndo, eu seria preso. Daí não ia rolar. Além dos jogos, o Mineirão também é palco de muitos shows. E é um estádio icônico, não tem jeito. A tour eu achei ela um pouco fraca, mas é bem maneiro. Dá pra você conhecer legal ali, dá pra você matar a curiosidade e é legal, vale a pena. E não é muito caro não, é barato. Aproveitando que já estávamos ali na região da Pampulha, né, onde fica o estádio do Mineirão, a gente não poderia deixar de visitar a Lagoa, né, a Lagoa da Pampulha. E aí, pô, já chego com mais uma indignação. Estamos aqui na Lagoa da Pampulha e temos uma reclamação a fazer ao governo do estado de Minas Gerais, principalmente à prefeitura de Belo Horizonte. Porque não tem uma barraquinha de caldo de cana nessa cidade. Qual que é o problema do mineiro com o caldo de cana e o pastel feito na hora na beira do lago? Tem um lago aqui, uai, Trensô. Por que não tem um caldo de cana, uai? Fica aqui a nossa crítica. Pô, eu achei um crime não ter ali um caldinho de cana na orla da lagoa, mas tudo bem também, né, que a gente não pode ter tudo. Infelizmente não deu pra gente aproveitar muito lá na lagoa, porque já tava ficando tarde, já tava escurecendo, mas deu pra conhecer a igreja de São Francisco de Assis. A capela também é conhecida como Igrejinha da Pampulha, né, que foi construída em 1945, mas só foi reconhecida como igreja em 1959. E a obra é assinada por ninguém mais, ninguém menos do que Oscar Niemeyer. Então você vê uma obra do Niemeyer, é muito maneiro, o cara era um gênio da arquitetura
arquitetura e ela foi considerada uma grande inovação arquitetônica e dá pra gente perceber o motivo, né? A igrejinha é um dos mais conhecidos cartões postais de BH e ela recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco e ela fica bem pertinho do Mineirão e do estádio do Mineirinho, então dá pra matar esses tours aí facinho. O meu conselho é, vai com tempo, porque o lugar é muito bonito e eu fui com pouco tempo e não pude aproveitar muita coisa, não deu pra aproveitar tudo que a Lagoa tem, porque ela tem vários complexos arquitetônicos ali assinados pelo Niemeyer e outros grandes nomes que dá pra visitar, dá pra entrar, dá pra conhecer, mas faltou tempo. E como um bom turista que sou, é claro que eu ia escolher o pior horário pra pegar o carro, né? 6 e alguma coisa da tarde, véspera de feriado, com fome, e aí uma eternidade pra gente andar poucos quilômetros, porque Belo Horizonte é isso. Se você vai andar 3 quilômetros, você vai gastar muito mais tempo do que você gastaria em algumas outras cidades. Além do fato de que acho que o dinheiro, a maior quantidade de dinheiro que eu gastei lá foi com Uber, porque o Uber em 99 é muito caro lá, mas, né? Tudo bem, eu tava turistando, então valeu a pena em alguns momentos. Depois de todo esse rolê, dia todo na rua, era hora da gente finalizar o dia e nada melhor que finalizar o dia comendo, né? Até porque estamos em Minas Gerais. E o lugar escolhido pra nossa janta foi o Mercado da Boca, que ele fica no bairro Savassi. E o Mercado da Boca é um espaço com alguns restaurantes, alguns bares, alguns empórios ali. E ao todo são 5 atrações gastronômicas muito maneiras mesmo. É um lugar bem bonito, mas daí vocês vão ter que acreditar na minha palavra, porque eu não gravei, eu esqueci. Simplesmente esqueci de gravar, né? E aí vocês vão ter que confiar na minha palavra. Mas eu vou tentar achar algumas fotos aí pra ilustrar o Mercado da Boca. Enfim, o lugar é muito bonito e a comida também é muito boa. Basicamente são vários estabelecimentos, você fica aqui meio que no meio, são vários estabelecimentos aqui. E aí, conforme você vai pedindo, os garçons buscam nos estabelecimentos lá e traz pra você. É uma experiência bem maneira, tem de tudo, tem desde, sei lá, comida japonesa até churrasco, tem muita coisa. Mas assim, é um lugar que não é barato, não é nada barato, já lhe adianto. Eu amassei uma porção de risole de camarão e uma de croquete de costela, que foi, pô, uma das coisas mais gostosas que eu já comi na minha vida, mais uma coquinha de 290 e isso foi, tipo, R$104 do bom. Mas valeu o dinheiro, vale o dinheiro, é muito bom, é uma experiência maneira e eu aproveitei também pra serrar uns pastelzinhos de angu da galera que tava comigo. Eu nunca tinha comido pastelzinho de angu, mas a parada é muito boa e é Minas Gerais, é bom demais. O primeiro dia de Beautiful Horizon, ou Belo Horizonte, para quem não é fluente em inglês como eu, foi muito maneiro e a gente andou pra caceta, cara. A gente andou muito, conhecemos alguns lugares muito famosos, lugares históricos muito legais, além de termos comido aí muito. A gente comeu pra caramba, comemos bem, graças a Deus. O dia seguinte foi melhor que o primeiro dia, mas isso aí vocês vão ver no próximo episódio, que é um episódio especial Ouro Preto. E esse foi o primeiro episódio da série Nerd na Estrada, especial Belo Horizonte, e no próximo será aí um rolezinho por Ouro Preto, primeira capital de Minas Gerais, e uma baita cidade histórica muito maneira, mas que, olha, exige muito dos joelhos e das canelas da gente, que cidadezinha pateladeira. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho aí pra gente ficar sempre conectados e você não perder os próximos vídeos e o próximo vídeo da série. Um abraço!